Olá, eu sou a Liliane Vieira, se você não me conhece ainda, e eu estou aqui para entrevistar um dos maiores especialistas do direito administrativo, o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. Muito obrigada por nos receber, viu? Fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder entrevistar o senhor, que realmente é uma pessoa que eu admiro muito. E eu tenho certeza que faz a diferença no mundo, né, com os seus estudos e com os livros que o senhor já escreveu. O senhor já escreveu muitos livros, né? Mas quando foi que escreveu o seu primeiro livro, Contratação Direta Sem Licitação? Esse trabalho nós começamos em 1991 para 92. Eu já ministrava cursos sobre contratação, sobre licitação, e aí eu comecei a verificar que o tema sem licitação era tão importante como o tema licitação. Né? Só que no tema sem licitação, as pessoas ficavam muito mais expostas, porque numa licitação tem o edital, tem a garantia da impessoalidade, isonomia, e na contratação direta não. Então eu comecei a verificar que as perguntas estavam indo mais para a área sem licitação. Perfeito. Então o senhor identificou, na verdade, aí uma oportunidade, porque percebeu que poucas pessoas falavam sobre esse assunto. Exatamente. E essa oportunidade, professora, vem do conhecimento da dificuldade das pessoas. Um amigo, o João Bonifácio Cabral Júnior, que a senhora também conheceu, Sim. Isso, ele me colocou o seguinte: não vai escrever sobre licitação, porque é um tema muito grande e você vai se perder. Escolha um tema pequeno, foque bastante, e aí você vai conseguir escrever. Perfeito. Ele não era um orientador, ser orientador da academia, da faculdade, né? Mas te orientou nesse sentido, né? De buscar algo bem específico para poder se aprofundar. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Se qualquer tipo de conhecimento a gente tentar o geral todos conhecem. Perfeito. Né? Então, quando a gente vai para o conhecimento específico, a gente começa a verificar que ali tem uma janela de aprofundamento que está aberta para todo mundo. E essas janelas de conhecimento específico estão abertas todos os dias para todo mundo. Perfeito, ok. Bom, as pessoas sabem que o senhor é um gigante da organização do conhecimento e produção, né? Tanto que escreveu aí mais de 20 livros, né? E organizou esse conhecimento. Que como ninguém faz o que Newton já disse, né? Se vir mais longe foi porque subi nos ombros de gigantes, não é isso? Como é que o senhor consegue se organizar e produzir tanto? Então, essa expressão, professora, é muito apropriada, né? A gente só cresce quando a gente consegue se posicionar e aproveitar as pessoas que estão ao redor de nós para construir esse conhecimento. Uma das ideias é tentar separar por temas. Né? Então, por exemplo, quando eu leio o Diário Oficial, é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, ler Diário Oficial. Estou com a minha leitura atrasada, né, do Diário Oficial, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu procuro separar os temas e procuro pensar, puxa, isso aqui ninguém falou ainda. Esse assunto aqui, o TCU nunca falou. Esse assunto eu já tive perguntas sobre isso. Alguém pode estar passando uma dificuldade. Então, a leitura é mais ou menos, professora, como a filosofia de Jorge Amado. Né? Ele podia escrever sobre as cortes da França, mas ele escreveu sobre as lavouras de cacau. E nas lavouras de cacau encontrou uma beleza extraordinária, né, da dimensão humana. Né? Então é a mesma coisa, lendo o Diário Oficial, eu procuro estabelecer ali as lições que o Tribunal de Contas da União e que o Judiciário dão para nós. Né? E tentar separar esse tema é mais ou menos como um trabalho de garimpo, né, que a gente faz todo dia. Né? Então uma pepita de ouro que tem outra, tem outra, tem outra. É só a gente ter o trabalho de acumular essa riqueza. E como é que o senhor acumula essa riqueza? Pois Qual é o seu segredo? Fora as muitas vezes em que a senhora me ajudou pessoalmente, como coaching, e me auxiliando mesmo, eu desenvolvi uma técnica, né, que é ler o Diário Oficial e fazer uma pequena ficha. Ler o Diário Oficial e fazer uma pequena ficha. Por exemplo, a questão de ordenador de despesas. Alguém lá pelas tantas o Tribunal de Contas recebe a defesa do servidor de que estava cumprindo uma ordem. Então, existem situações em que o TCU acolheu isso como uma forma de exculpação. A pessoa não é culpada porque estava cumprindo ordens. E no outro caso, condenou a mesma pessoa, uma outra pessoa com o mesmo argumento, estava cumprindo ordens. O que diferenciou um caso do outro? Então eu coloco lá na fichinha, ordem ilegal, recusa. Ordem ilegal, defesa. E vou construindo isso. E a partir do momento em que eu vou classificando essas fichas,
eu vou colocando em ordem alfabética ou separando por artigo da lei. Né? Eu posso sistematizar simplesmente em ordem alfabética ou colocar por artigo de uma lei específica, na lei de licitações, a lei 8.112, e eu vou trabalhando, colocando essa sistematização. Chega uma certa hora em que a gente tem muitas fichas. Uma vez o professor Carlos Aires Brito colocou para mim a seguinte, Carlos Aires Sundfeld, Carlos Aires Brito não, desculpe, Carlos Aires Sundfeld. Ele colocou para mim o seguinte, eu tinha que fazer uma palestra às pressas, fui substituto palestrante, e peguei uma caixinha de sapato e juntei lá um monte de ficha. E fui para a palestra, estava dando a palestra, e a pessoa fez uma pergunta, eu tenho uma ficha sobre isso. E aí ele olhou a caixinha de sapato, tomou a caixinha de mim, e falou, você tinha que editar um livro com essas fichinhas. Você é mesmo? Você olha, você já sistematizou para fazer um livro. Você podia fazer um livro só com as fichas. E foi assim que nasceu o Vademecum de licitações e contratos. Ele só é fichas, né, que eu fui catalogando por artigos da lei. Né? A primeira edição foi horrível, porque eu não pude revisar muito, né, saiu cheia de erro de português, né, mas as outras edições a gente vem aperfeiçoando. Então, um dos segredos é você encontrar no seu dia a dia uma fonte de conhecimento, e o Diário Oficial é conhecimento para todo mundo, né, e, além disso, na leitura, ir sistematizando. Né? Quando você sistematiza para fazer a ficha, você também desenvolve a memória. Então, como é que o professor sabe tantos acordes de cabeça? É porque eu faço a ficha, depois eu corrijo a ficha, além da leitura do Diário Oficial. Então, são 3 leituras de um assunto específico. E o assunto específico chama sempre a atenção da gente. Né? É verdade. E no direito administrativo você se tornou especialista em muitos assuntos, né? Tomada de contas especial, além da contratação direta sem licitação, sistema de registro de preços, pregão presencial e eletrônico, a contratação de treinamento, recursos humanos. Então o senhor também tem uma grande capacidade, né? Uma habilidade aí de encontrar pontos realmente em que nós precisamos de mais especialistas, não é verdade? Isso. Que temas o senhor recomendaria para as pessoas que querem se especializar no direito administrativo? Isso. Então, hoje nós estamos vivendo uma nova fronteira do direito administrativo. Né? Nós temos temas novos que todos os dias estão vindo ao mercado. Por exemplo, está vindo a Lei de Responsabilidade das Estatais. Né? Nós temos o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC. Temos temas que já escreveram sobre isso, PPP, né, e outros temas. Parceria público-privada. Agora tem a PPI, né, que é a Parceria Público para Investimentos, né, que foi lançada pelo Presidente da República. O que as pessoas não enxergam, professora, é que o direito administrativo permeia toda a nossa rotina. Quando um ônibus passa, nós podemos enxergar um veículo grande, cheio de gente, né? Mais do que a lotação permitida, ou nós podemos perceber ali uma concessão de serviço público que sofre a regulamentação de várias atividades administrativas. Por exemplo, sofre a regulamentação do horário. Né? O nosso país é um país ultramoderno em possibilidade de acesso à internet. Hoje, na região norte do país, que é a mais carente, 31% da população não tem acesso à internet. Mas eu posso traduzir, 70% tem. Né? Por que o ônibus não é igual no exterior, que avisa o horário que o ônibus está chegando? Por que o ônibus não tem rastreamento? Né? Uma coisa simples de se fazer. Eficiência, né? A gente consegue ter um rastreamento de veículo no Brasil inteiro, por que não consegue ter de ônibus? Porque aí tem interesses que não são interesses compatíveis com o direito administrativo. Então, quando o ônibus passa, eu tenho um horário que era previsto, um horário que ele passou. Eu tenho uma lotação máxima no ônibus e uma lotação máxima permitida. Né? Tudo isso são regras do direito administrativo que podem reverter para o cidadão. Então, hoje existe um mercado extraordinário para aprofundar conhecimento. E que tem uma grandeza, uma dimensão humana que a pessoa pode contribuir para a melhoria da qualidade da sociedade. O direito penal também pode, mas o direito penal acaba no direito administrativo. Pouca gente sabe que quando o juiz condena uma pessoa a 12 anos de reclusão, vai começar o direito administrativo, acabou o direito penal. Porque se aquele preso não se comporta adequadamente num presídio, ele responde a um processo administrativo disciplinar. Interessante. Interessante que os problemas, na verdade, dependendo do ponto de vista, eles se tornam oportunidades. Exato. Oportunidades para as pessoas que querem se aprofundar em relação àquele assunto para solucionar aquele problema.
Então, ele se Isso. tornar um especialista. Para Isso. fazer o quê? Contribuir para o mundo ser melhor. Né? Ser melhor. E não só o nosso país, a nossa realidade, mas o mundo como um todo. Como um todo. Não é? E, professora, às vezes nós desprestigiamos a nossa realidade. Né? Ah, eu sou brasileiro, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que você vai fazer na área de TI no mundo, mas como brasileiro eu posso dizer, olha, o brasileiro inventou a urna eletrônica, né, que é uma ferramenta de TI que serve à nossa democracia de uma forma extraordinária no mundo. Né? E a gente não enxerga isso. Então, existem mecanismos hoje que nós podemos fazer com o feijão amado, tirar da nossa lavoura de cacau, do nosso né, dia a dia, a nossa riqueza extraordinária. Né? E como a senhora colocou muito bem, no nosso problema nós podemos encontrar soluções que servem a nós e às outras pessoas. Né? Exatamente. E quando a gente encontra, por exemplo, as pessoas não enxergam isso, mas o TCU raramente divulga bons exemplos. O TCU está discutindo num recurso se a pessoa é condenada, deve ser condenada ou não. Ou seja, estão discutindo uma conduta aparentemente irregular, que se nós soubermos garimpar, eu vou dizer assim, olha, isso que o TCU considerou regular ou irregular é um modelo. Se ele considerou regular, a pessoa acertou. Se considerou irregular, não faça isso. Não faça isso. Né? Então, é essa dimensão do problema que a gente pode trabalhar. E a gente pode trabalhar, faz uma fichinha, organiza seu conhecimento, porque sem organização não tem lugar nenhum. Exatamente. Né? A senhora, inclusive, recentemente me presenteou com um livro lá do Produtividade para Quem Quer Tempo, né? Do Jerônimo Temel. Jerônimo Temel. A pronúncia do sobrenome eu não sei correta. Mas e foi um livro muito valioso para mim, porque vem ao encontro do que eu já fazia, mas com uma técnica muito melhor. Né? Sim. E que conselho o senhor daria para aquelas pessoas que querem se especializar no direito administrativo e dar sua contribuição para o Brasil? Isso. Primeiro é você enxergar a dimensão do direito administrativo, que é muito ampla. Né? Você tem que começar a perceber que o direito administrativo está na passagem do ônibus, está na reclusão de um preso, o direito administrativo está numa rua que não é asfaltada corretamente, que teve uma licitação, teve um contrato, teve um fiscal, e por que a gente pagou o mesmo preço? Né? O direito administrativo está num banheiro do Supremo Tribunal Federal, que tem uma limpeza adequada, uma higiene adequada, e está no banheiro da rodoviária, que tinha que ter o mesmo padrão, porque o governo paga o mesmo por metro quadrado. Puxa vida. E a diferença está no fiscal. Então, a primeira coisa é enxergar, o direito administrativo está no meu dia a dia. Agora, como é que eu posso aprender um pedaço do direito administrativo que gere novidade? Ao jovem jurista, ele não vai conseguir entrar em temas em que já estão exauridos, estão muito bem tratados. Ele tem que buscar as ferramentas do direito administrativo, primeiro a partir dos princípios do direito administrativo. Então tem que ler ato administrativo e princípios do direito administrativo e depois se especializar. Né? E essa especialização pode começar agora. Né? Você, por exemplo, eu posso catalogar 20 casos de um problema. Eu posso ir aí atrás da legislação. O Brasil tem 5 milhões de normas editadas desde depois da Constituição de 88. Como está na Bíblia, a messe é grande, faltam braços, e essa juventude toda pode contribuir muito se especializando. Exatamente. Perfeito. Ótimo, professor. Muito grata pela oportunidade que nos deu agora nesse momento. Muito grata pela possibilidade de oferecer a essas pessoas que estão nos vendo agora, né? Essas pérolas, né, essas questões tão importantes que vão ajudá-los realmente a se tornarem especialistas naquilo que amam, né, e contribuir para que o Brasil seja realmente um lugar melhor, porque eu acho que depende de cada um. É cada um assumir a sua responsabilidade, o que pode fazer realmente para que a gente, né, evolua muito mais rápido, não é? Eu que sou muito grato pela oportunidade de falar essa juventude e por estar tendo essa oportunidade com a senhora, que me ajuda muito. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.